Fala aí, torcedores, tudo beleza? Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, um vídeo especial, fugindo um pouquinho do padrão que eu costumo fazer aqui no canal. Vocês sabem muito bem que o canal é focado nas análises de pós-jogos, né, falar bastante dos jogos, da parte tática, enfim, falar o que acontece dentro de campo. Eu não sou muito de comentar coisas que acontecem externas, né, que entram na parte administrativa ou no mercado da bola. Não é muito o meu perfil, por mais que eu acompanhe e esteja sempre monitorando ali, né, as notícias de diversos clubes e obviamente também do meu Dragão, time que eu torço e que não é segredo para ninguém que acompanha o meu canal. E eu não sou muito de trazer conteúdos nesse sentido, mas o que acontece com o Dragão nesse momento exige um pouquinho de diálogo. E eu queria trazer um tempinho para nós conversarmos aqui. E eu falo conversarmos no sentido literal, tá? Porque é um vídeo do qual eu espero a sua opinião. E eu espero também, não só a opinião dos torcedores, como também a opinião daqueles responsáveis pelo Dragão. Esse vídeo aqui é para falar do momento, no mínimo, desesperador do Atlético, pelo menos para os torcedores. Esse vídeo eu estou fazendo não como analista de futebol, não como um comentarista, mas como um torcedor do Atlético. Nunca neguei para ninguém a minha torcida e tenho orgulho de acompanhar o meu dragão rubro-negro. E eu já vi o Atlético passar por momentos muito complicados, de quase inexistência, a briga contra o rebaixamento para a Série C, depois, né, de vencermos aquele momento onde éramos time de Série C, chegamos a jogar a Série A e depois caímos e quase voltamos para a Série C, nos livrando num jogo emblemático contra o Guaratinguetá. Também viu o Atlético ser campeão da Série B em 2016 e viu o Atlético jogar a Sul-Americana como um grande time brasileiro, fazendo frente, por exemplo, a equipes como o Nacional do Uruguai, Olímpia, times campeões até da Libertadores, times que tinham jogadores como, por exemplo, Luizito Soares. Não é segredo para ninguém essas situações emblemáticas que o Atlético já viveu. Então, sendo assim, com tudo que o Atlético conquistou desde do seu ressurgimento, de que o Adson Batista assumiu o Atlético e conseguiu, com a ajuda de toda a sua comissão, de todos os funcionários do Atlético, né, apoiados pelo seu comando, desde que o Atlético se tornou uma potência do futebol brasileiro, um time emergente do futebol brasileiro, o patamar do Atlético cresceu. Tá? E é natural que o torcedor, que vamos combinar, já está completando 20 anos, torcedor que começou a acompanhar em 2005, por exemplo, está completando 20 anos agora. É natural que o torcedor comece a sentir os impactos do momento complicado que o Atlético vive. Eu já tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com o presidente Adson Batista em várias situações, e ele sempre foi muito receptivo comigo. Mas eu também sempre deixei muito claro que, por mais amizade que eu tenha com pessoas que estão envolvidas com o Atlético, ou diretores, ou o próprio presidente, o Bruno Daniel, que é um cara que eu respeito pra caramba, eu sou absolutamente livre para dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e dar a minha opinião como analista, como comentarista e também como torcedor. Com isso dito, vocês sabem, vocês que têm acompanhado as minhas redes sociais e o meu canal, que dadas as minhas opiniões, pelo momento, que não é bom do Atlético e não é de hoje, desde 2024, aconteceram algumas situações, como por exemplo, eu fui bloqueado na rede social do Atlético, do Instagram. Eu não consigo nem seguir o Atlético no Instagram. Eu, há muito tempo, sou bloqueado pelo Adson Batista nas redes sociais, e beleza, eu sei que ele faz isso com diversos torcedores que criticam alguma coisa do Atlético, né, que tem alguma opinião mais forte, que não passam sempre pano para as coisas ruins que acontecem lá, e beleza, cada um tem seu direito de fazer isso. Me sinto meio traído pela rede social do Dragão, porque eu como torcedor, eu queria poder acompanhar mais o dia a dia do Atlético e ver as publicações do Atlético. Eu acompanho algumas redes sociais, mas no Instagram eu sou bloqueado, e isso eu acho de uma infantilidade absurda, tá? Mas, enfim, desejos que o pessoal lá tem, decisões deles, ok, eu posso seguir minha vida como torcedor, como analista, comentarista, sem precisar entrar nesse mérito. Só que, como torcedor do Atlético, que viu o Atlético ser campeão da Série B, que viu o Atlético se tornar uma boa da equipe emergente, com muito potencial, que estávamos bem encaminhados, era um clube que estava bem organizado para ter esse tipo de patamar, não conseguimos ainda chegar lá. Só que
De 2024 para cá, as decisões tomadas pela sua diretoria, pelo presidente, enfim, as coisas que o torcedor do Atlético viu o Atlético fazer são bastante questionáveis. Nós vimos, nessas últimas semanas, nós vimos alguns jogadores sendo cotados para sair do Atlético, alguns já deixando o Atlético, como por exemplo o William Potker, que deixou o Atlético para jogar o CRB, e nós vimos também jogadores chegando. Só que vamos falar sério, os jogadores cotados para deixar o Atlético nos surpreenderam. Primeiro, o Marcelinho, que pelo que foi dito aí em vários meios, inclusive estou deixando aqui as informações de onde veio, né, as fontes, o Marcelinho estaria sendo vendido para uma equipe do exterior, com obviamente, salários muito superiores ao que o Atlético consegue competir. E aí não tem muito o que fazer, porque o Marcelinho é emprestado. O Marcelinho não é uma aquisição do Atlético, não é um jogador do Atlético. Ele é emprestado por outro clube. E se o outro clube quiser vender, o Atlético, paciência, fica a ver navios. O Caio Dantas também parece estar em viés de sair do Atlético. Outro jogador que, em alguns momentos, não convenceu a torcida, né? Mas que, vamos combinar, não é nem culpa só dele. O momento do time do Atlético como um todo não é bom. É um momento muito ruim tecnicamente. O elenco montado não conseguiu corresponder ao que se esperava. E aí algumas peças começam a deixar o elenco. E quando foi essa noite agora, de quinta-feira, dia 17 de julho, nós temos a notícia de que o Alejo Cruz está deixando o Atlético. Qual é a real situação do Atlético? Qual é a real situação financeira do Atlético? Eu, como analista e comentarista, infelizmente, eu não tenho todas essas informações para passar para você. Mas eu, como torcedor do Atlético, eu venho aqui com total humildade, tá? E sinceridade de quem ama o Atlético, de quem quer ver o Atlético se tornar cada vez mais um time potência, mais um time capaz de competir nos mais altos campeonatos nacionais. Eu, como torcedor, eu preciso saber o que de fato está acontecendo com o Atlético. Qual é de fato o objetivo do Atlético? Porque as contratações que estão chegando para o Atlético simplesmente são mais do que, não passam de apostas, pelo menos a maioria. Vai dizer que você acredita que um dos jogadores que pode de fato contribuir para uma luta pelo acesso do Atlético seria um atacante uruguaio chamado Consentino, que praticamente ninguém conhece e que na temporada inteira tem 7 jogos e apenas 1 gol como atacante? Você acredita que o lateral direito, Valdir Júnior, que vem do Confiança da Série C, ele seria alguma solução para esse time nesse momento? Tudo bem, nós estamos precisando urgentemente de laterais. E aí talvez seja até uma boa aposta, né? Uma aposta necessária. Mas o que de fato se espera do Atlético em 2025? Lembre-se, o Atlético na temporada ele não conseguiu chegar na final do Campeonato Goiano, ele perdeu para o Anápolis, né? Ainda assim conseguiu a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, ótimo, maravilhoso. O Atlético caiu na Copa do Brasil para o Retrô, uma equipe que joga a Série C, e quando você olha o contexto dessas eliminações, você percebe que o Atlético foi eliminado para 2 dos times da Série C que estão na zona de rebaixamento. O Retrô é o último colocado, se não me engano, e o Anápolis está ali, também na zona. Ou seja, nós perdemos para equipes que simplesmente na temporada não conseguiram nem mesmo se firmar, e nós perdemos para elas. Na Série B, o Atlético é no mínimo instável, tá? Para dizer o mínimo. Uma equipe que consegue em alguns jogos fazer alguns momentos interessantes, mas tem uma defesa problemática, laterais muito complicados de marcação e até mesmo de apoio, um ataque que não convence e de poucos jogadores que passam de fato confiança à torcida. E um deles está indo embora, que é o Marcelinho. Outro jogador que, na minha opinião, não era um jogador ruim e que poderia render até mais, se tivesse mais oportunidades, tá indo embora também, que é o Alejo. E aí, sabe o que eu venho aqui fazer com você, conversar com você? É saber a sua opinião sobre tudo isso. Você realmente acha que o Atlético deve ter uma postura de time pequeno? Nós devemos nos contentar com o meio de tabela da Série B?
Entenda que o Atlético fez grandes investimentos estruturais, que ele fez um investimento muito bom no Ascioli. O Ascioli é um dos melhores, se não for o melhor estádio do nosso estado, tá? Você pode discordar, fica à vontade, deixa nos comentários também, tá? Mas houve um investimento no estádio, houve investimentos recorrentes no CT, nos campos de treinamento, na base do próprio Atlético teve também investimento, ou seja, o Atlético buscou se preparar para estruturar o seu time. E claro que o Atlético também sofre com um momento complicadíssimo do ambiente do mercado financeiro futebolístico. É muito difícil contratar hoje em dia. Se você vai contratar qualquer jogador, mais ou menos, ali num time de Série C ou de Série D, você já vai ter que pagar uma fortuna. Valores que antigamente você pagava para jogadores craques. Sabe, é na casa dos 200, 300 mil reais de salário. Para qualquer jogador de Série C, Série D que chegue para cá. E é muito dinheiro para trazer um jogador de fora, então nem se fala. E aí competir com cifras em dólar, em euro lá de fora, esquece. Possível. Compensação, você vê outras equipes conseguindo trazer investimentos. Equipes que às vezes até vieram de Série C, como foi o caso, por exemplo, do Remo. O Remo fez investimentos absurdos nessa temporada e trouxe muitos bons jogadores, sabe? Houveram oportunidades de fazer investimentos e às vezes, como eu digo, investimento é para recuperar isso num possível acesso. Afinal, se você gasta ali uma certa grana, mas consegue subir para a Série A, no ano seguinte você consegue equilibrar suas contas, ou pelo menos luta por isso, sabe? Na temporada. Ali vai ter muito mais cota financeira de TV, de direito de imagem, enfim, coisas que o pessoal da administração financeira de um clube sabe muito bem. Mas o Atlético não foi por esse viés. O Atlético segue uma política que ele já vem fazendo há muitos anos, que é contratar desconhecidos para tentar, sei lá, descobrir alguém. Tentar ver um jogador que quem sabe pode render, que pode se tornar um grande jogador, como foi o caso, por exemplo, do Wellington Rato, que mais recentemente foi pro Goiás. E poderia até ter vindo por aqui. E tem muita gente que reclama da gente falar do Wellington Rato. Fala, esquece o Wellington Rato. Deixei pra lá. Pô, o Wellington Rato seria uma das maiores contratações do Atlético na temporada. Se não fosse, é maior. Qualquer torcedor pode falar com certeza aí. Você pode... Desculpa, sem hipocrisia. Qualquer torcedor que soubesse que o Rato estivesse vindo pro Atlético iria ficar muito feliz. Mesma coisa com relação ao Moraes. Qualquer torcedor do Atlético fala, não, o Moraes tá vindo pra cá. Pra compor nossa lateral, que tá deficiente. Qualquer torcedor ia ficar completamente satisfeito. Eu tenho certeza. Ninguém ia reclamar, porque o Rato tá gordo. Porque o Moraes tá jogando na Série D. Que isso, gente? Deixa a hipocrisia de lado. Torcedor com certeza ia ficar muito feliz se o Watson tivesse trazido pelo menos uma dessas duas peças. Mas não foi o caso. O Watson preferiu contratar Consentino, jogador desconhecido do Uruguai, e Valdir Júnior, lateral desconhecido lá da Série C. E aí eu fico a dúvida, o que tá acontecendo no Atlético? E que fique bem claro, eu tô fazendo esse vídeo aqui, não é pra conturbar o ambiente, ou pra gerar alguma discussão, ou pra gerar isso ou aquilo, pra piorar a situação. Não, o que eu queria era esclarecimentos pro torcedor, pra mim como torcedor, pra você como torcedor, pra entendermos o que tá acontecendo com o Atlético, o que realmente é verdade no que é dito na mídia, o que de fato é verdade. Porque o Atlético tá no meio da tabela, não tá agradando o torcedor atleticano nenhum. Eu não consigo acreditar que tem algum torcedor do Atlético feliz com o momento do Dragão. Não tá agradando. E pra completar, pra fechar com chave de ouro, o Atlético tá se desfazendo de boa parte do seu elenco. Sabe? E a solução que aparenta são jogadores ou pouco conhecidos, ou praticamente desconhecidos, ou jogadores que de fato estão em baixa, como uma das opções que tá chegando aí, que é o Lelê, que pode chegar pro Atlético. Não é certeza ainda, mas pode chegar. E era um jogador que vinha em baixa em sua carreira. Não me entenda mal, acho uma boa contratação se ele vier. Acho que pode sim melhorar, qualificar o time, pode sim render bem na Série B. Mas, dadas as saídas que dos jogadores do Atlético, as saídas desqualificam o elenco. Você não consegue melhorar o elenco com as contratações. Você desqualifica tirando os que já estão aqui, os que já estão entrosados. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo. Já funcionou uma vez, né? O Atlético conseguiu em 2023 um acesso correndo atrás do prejuízo. Mas é difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar. Muito complicado funcionar. Então assim, esse é um vídeo de torcedor pedindo pro Atlético falar com o torcedor. Fala com o torcedor. Sabe? Não com os puxa-sacos que ficam sempre falando a mesma coisa, querendo agradar
torcedor, ele quer ver o seu time agradá-lo. Ele quer ver o seu time vencer, conquistar títulos, conquistar acessos, sabe? Jogar elite. É isso que o torcedor quer, e o torcedor se acostumou com o Atlético sempre despontando nos campeonatos, ou indo bem ou sendo muito competitivo, como foi em 2022, onde o Atlético caiu, mas caiu, como se diz, caiu atirando. Foi muito bem na Copa do Brasil, muito bem na Sul-Americana, teve o rebaixamento para a Série B, mas ninguém nega que o Atlético lutou até o fim. Foi um time competitivo, foi um time brigador, o que não foi o caso, por exemplo, em 2024, e que sinceramente não está sendo o caso em 2025. Então, o que acontece com o Atlético? O torcedor precisa saber, o torcedor quer saber, e ele merece saber o que ele pode esperar do seu Dragão. Ele merece essa informação, tá? Não adianta ficar guardando e depois o Atlético não sobe pra Série A ou corre o risco até de brigar contra um rebaixamento pra Série C e ninguém sabe o motivo, só vê as notícias soltas daqui e ali, sabe? Em que acreditar? É preciso essa transparência, é preciso essa conversa com o torcedor. Em vez de afastá-lo do Ascioli, em vez de afastá-lo do Atlético, traga ele pra perto. Conversa com ele, explica a situação. O Atlético tá passando por um momento financeiro difícil, tá apertado realmente, mas estamos correndo atrás. Estamos buscando reforçar nossa base, para quem sabe possamos subir alguns jogadores e assim gerar receita. Ou então, o Atlético realmente atrasou um pouco dos salários, entramos em contato com o jogador, fizemos um acordo e acabamos rescindindo. O torcedor ficaria extremamente satisfeito com informações simples e diretas como essa, básicas. Mas ficamos a ver navio. Ficamos aqui só vendo o Atlético em meio de tabela, perdendo jogadores importantes e sem esperanças. Essa que é a verdade. Eu, como torcedor, me sinto desesperançoso, sabe? Com o que está acontecendo com o Atlético, com os jogadores que estão chegando, não me passam confiança. Perdão, não me passam. Mas diz aí a sua opinião, torcedor. Eu quero conversar com você, quero saber a sua opinião. Coloca aí embaixo. O que você acha? O canal está aberto também para você, Adson Batista, Bruno Daniel, você é responsável pelo Atlético, você queira vir aqui e conversar com o torcedor de forma transparente, de forma educada, de vir aqui explicar o que está acontecendo. Se quiser, o canal está à disposição, está aberto para você. Só peço que vocês façam isso, porque o torcedor já não aguenta mais ficar esperando o Atlético se manifestar, e quando se manifesta acaba sendo contra o torcedor, entende? Então é isso, eu espero seus comentários aí embaixo, a gente se vê nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.